Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade ao estudo dos ciclos biogeoquímicos dentro da disciplina, principalmente na parte de ecologia, nós vamos ver agora o ciclo do carbono. Pode ser que a gente já pré-iniciou esse conteúdo em sala de aula, mas, no entanto, eu vou retomar ele desde o início para que a gente revise e relembre os principais conceitos. E, na sequência, após o ciclo do carbono, nós vamos estudar o ciclo do oxigênio, que é mais simples e de menor aplicação na área de engenharia civil, certo? Então, nós temos aqui a introdução a respeito dos ciclos biogeoquímicos. Bio, porque envolve os seres vivos. Geo, porque esses elementos químicos vão estar presentes principalmente no ambiente terrestre, não necessariamente no solo, quando eu me refiro ao ambiente terrestre, mas pode ser também na atmosfera. E químico, porque se trata dos elementos químicos. Então, eles vão ciclar na natureza. E todos os seres vivos dependem direto e indiretamente desses elementos químicos. Por isso que há necessidade deles ciclarem. Eles entram na parte biótica. O que é biótica? Nos seres vivos, né? Nos seres bióticos, fazem parte da constituição aí orgânica e inorgânica dos seres vivos e, de alguma forma, retornam para a atmosfera ou para o ambiente terrestre, para o solo, ou para o ambiente hidrológico, a água. Então, nós temos aqui todos os ciclos biogeoquímicos que são contemplados na área de estudo da ecologia, mas para engenharia civil nós vamos estudar o ciclo hidrológico, que a gente já viu em aula presencial, né, que é o ciclo da água, o ciclo do carbono e do oxigênio, que nós vamos ver hoje nesta videoaula. Ciclo do carbono. Então, o carbono ele é essencial para as espécies vivas, porque o carbono ele compõe toda a matéria orgânica. Até mesmo na madeira, né, presente aí na biomassa vegetal, o carbono que é responsável por constituir os seres vivos, as células. Então, a principal forma de captura e absorção e armazenamento do carbono é através do fenômeno da fotossíntese, no qual ele vai ser retirado da atmosfera, que é o principal reservatório de carbono na forma de dióxido de carbono, e aí através da fotossíntese vai compor a biomassa dos vegetais, né? Formando aí a parede celular, formando os carboidratos, formando proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Os demais seres vivos acabam obtendo esse carbono através da cadeia alimentar. Então, os consumidores acabam consumindo esses seres vivos produtores, que são capazes de produzir o próprio alimento através da fotossíntese, no caso os vegetais, e a partir daí isso passa a compor a biomassa dos animais. Então, de acordo com isso, ele vai estar presente aí nos seres vivos, formando substâncias orgânicas. E aqui embaixo eu tenho, né, a continuação demonstrando aonde mais eu vou ter de forma significativa a presença desse elemento químico tão importante. Lembrando que o gás carbônico, como ele é absorvido do meio, ele se torna, quando acumulado em quantidades excessivas e a sua emissão descontrolada, juntamente com o metano, que é o CH4, também constituinte de carbono, eles se tornam os vilões do efeito estufa, que causam aí os desequilíbrios ambientais que vai gerar o aquecimento global, que inclusive é um dos próximos conteúdos que nós iremos estudar dentro da disciplina. O ciclo do carbono, ele remete aqui à retirada do carbono inorgânico, dióxido de carbono da atmosfera. O dióxido de carbono, ele vai entrar pelas folhas do vegetal. Ali nas folhas do vegetal vai ocorrer o processo fotossintético, fotossíntese, e transforma esse dióxido de carbono em carbono orgânico, que vai constituir aí as macromoléculas, como eu falei anteriormente, carboidrato, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E aí ele entra na cadeia alimentar. Então, conforme está expresso aqui, ó, em azul, as plantas, aqui de menor porte, né, e aqui as plantas de grande porte, ou até mesmo as algas, são seres fotossintetizantes, por isso que elas são denominados produtores.
elas retiram o gás carbônico da atmosfera. A única forma de se retirar o carbono do meio terrestre da atmosfera é através da fotossíntese. Elas incorporam esse carbono formando a biomassa, e aí esse carbono aqui, ó, pelas flechas vermelhas que a gente está observando, ele vai circular e passar no decorrer de toda a cadeia alimentar, fornecendo substâncias carbonadas para os demais seres vivos. Esse carbono, como ele é um ciclo, ele tem que retornar para o seu reservatório inicial, tem que retornar para a atmosfera ou para o solo. Como que isso vai ocorrer? Através, principalmente, da respiração. Todos nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, do nosso nariz, o fenômeno aí da expiração, a saída é o gás carbônico. Ou a decomposição, que também é formadora de dióxido de carbono. Então, quando a planta ou um ser vivo acaba morrendo, o processo de decomposição acaba liberando moléculas de dióxido de carbono para a atmosfera. Os processos de combustão. O que é combustão? Queima. A queima da matéria orgânica, a queima de substâncias, acaba liberando dióxido de carbono também de volta para a natureza. E aí nós temos aqui o ciclo do hidrogênio, do carbono, mostrando a ciclagem e como que ele vai passar aí de um ser vivo para o outro, certo? O ciclo natural do carbono, ele demonstra que 79% do dióxido de carbono que retorna para o seu reservatório inicial, que é a atmosfera, é liberado pela respiração e decomposição da matéria orgânica. E o restante por atividades vulcânicas. Como as atividades vulcânicas elas não são frequentes, porque a maior parte dos vulcões eles estão dormentes na maior parte do tempo, a respiração, que é a saída do dióxido de carbono dos organismos, e quando eu falo respiração eu não estou falando só do ser humano ou animal, as plantas, os vegetais também respiram, então também liberam esse dióxido de carbono na natureza. E o que altera o ciclo do carbono? Queima de combustíveis fósseis. Por quê, professor? Porque a queima de combustíveis fósseis, os fósseis, principalmente o petróleo, é carbono que foi fossilizado há milhares ou milhões de anos atrás. E agora eles acabam sendo liberados, quando eles são retirados das suas reservas, processado através da queima de combustível, dos polímeros, das substâncias oriundas dos combustíveis fósseis, eles acabam retornando para a natureza. Então, é algo que estava armazenado e vai aí em abundância para o meio atmosférico, ocasionando desequilíbrios. O desmatamento e queimadas, as queimadas porque o processo de combustão libera grande quantidade de dióxido de carbono, e o desmatamento porque, se o vegetal é o único ser vivo que retira gás carbônico da atmosfera, se nós minimizarmos a quantidade desses seres vivos na biosfera, no meio ambiente, eu acabo culminando com uma maior frequência e maior quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, porque quem o retiraria dali não está presente numa quantidade significativa. Então, a retirada da cobertura vegetal culmina com grandes acúmulos do dióxido de carbono na atmosfera. E aí, ligado um pouquinho à nossa área de estudo, que é a engenharia civil, nós vamos ter a urbanização e a industrialização. A urbanização, as atividades da engenharia civil, elas contribuem significativamente para a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, principalmente na produção do cimento, na etapa de clinker, que a gente vai ver daqui a pouco no decorrer da aula. E os processos industriais. A maioria dos processos industriais demandam de combustão, de queima. Como demanda da combustão, da queima, é necessário, ocorre a liberação do dióxido de carbono na atmosfera, que vai culminar com o aquecimento global, o efeito estufa. Então, quais são os problemas causados pelo aumento da emissão do dióxido de carbono? Então, com o aumento decorrente, no decorrer dos anos aqui, o dióxido de carbono tem aumentado, podemos observar aqui na linha vermelha, consideravelmente pelo grande desenvolvimento industrial e principalmente pela queima de combustíveis fósseis oriundos de combustíveis, de automóveis, o que acaba culminando com um aumento consequente desse gás, desse carbono na atmosfera. E daí, de acordo com o ciclo do carbono, certo? Quando nós temos o acúmulo considerável do dióxido de carbono na atmosfera, ele se acumula formando
uma camada sobre a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, que é onde nós vivemos. E isso impede a reflexão dos raios de efeito estufa, né, dos infravermelhos que chegam aqui através da luminosidade solar e acaba aquecendo aqui a superfície terrestre, né, graças à atividade industrial, à queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e entre outros. Esse assunto do efeito estufa e aquecimento global, nosso próximo conteúdo vai tratar exatamente a respeito do meio atmosférico. E aí nós vamos enfatizar ele melhor lá nesse conteúdo de forma mais aprofundada. Tratando-se da construção civil e dos gases poluentes, 1/3 do total da emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Quando eu me refiro a gases de efeito estufa, estou me referindo tanto ao metano quanto ao gás carbônico. O dióxido de carbono, ele é um gás de efeito estufa e ele é proveniente de processos da construção civil. Edificações de quaisquer natureza consomem em média 40% de areia, pedra e cascalho, 25% de madeira, 40% de energia e 16% da água anualmente, certo? Em todo o mundo. Então, isso aqui é uma grande quantidade de insumos naturais e de substâncias que são retiradas da natureza, principalmente recursos naturais, porque a areia, a pedra, cascalho, a água são recursos provenientes do meio abiótico da natureza. E aqui merece um destaque maior a produção de cimento, que é responsável por aproximadamente 7% de todas as emissões de dióxido de carbono no planeta. Então, o cimento aí é base para todo e qualquer processo de edificação, muito presente aí nas construções civis, né? Vocês sabem a respeito disso. E as etapas de produção dele acabam culminando com uma grande carga de dióxido de carbono liberado na atmosfera. Para ilustrar um pouco essa situação, aqui nessa tabela, né, do Albano, que foi o autor que fez e estudou, publicou no ano de 2011, qual é o índice de emissão de dióxido de carbono na produção de alguns materiais de construção. Então, observem aqui que o cimento, né, e a gente tem diversos tipos de cimento, vocês que estão estudando especificamente dentro da engenharia civil dominam isso muito melhor que eu. A produção do cimento aí emitem por quilo, certo? 70 quilogramas, 0,70 quilogramas de dióxido de carbono por quilo de cimento acabam sendo liberados. 0,53 quilogramas, o aço 1,70, o cal 1,44. E olha que interessante, o alumínio e o vidro são os dois principais materiais de construção, né? São as duas principais matérias-primas, digamos assim, para o processo da construção civil, que mais liberam dióxido de carbono na natureza. Inicialmente eu enfatizei muito o cimento, por causa da grande carga de aquecimento que necessita para a fabricação dele, na calcinação, e aí acaba que o alumínio e o vidro aqui representam uma grande quantidade, são uns dos que mais liberam gás carbônico na atmosfera no seu processo de produção, principalmente pela grande demanda de energia necessária para a fabricação dessas substâncias. Acaba tendo muitos processos de combustão no processo fábrio desses materiais aqui. E aí, nós temos aqui as etapas, né, de produção dos materiais. Podemos citar 3 principais fatores de emissão de gases de efeito estufa. GE é gases de efeito estufa. Tá? A calcinação, o processo de transporte, porque na logística de transporte do material de construção, eu tenho queima de combustível fóssil, com consequente liberação de dióxido de carbono, né, que vai ao encontro do último aqui do uso de combustíveis fósseis, não só para os transportes, mas para o processo fábrio desses materiais. E aí aqui eu tenho informações sobre a calcinação especificamente, né, que é a reação química de decomposição térmica que transforma o calcário em cal virgem, liberando grandes quantidades de gás carbônico. O processo de calcinação depende de elevadas temperaturas. E aí, derivados de petróleo ou mesmo a lenha, né, que é
aí a biomassa vegetal, acabam sendo queimadas, né, por processos de combustão que libera dióxido de carbono na atmosfera. Para produzir 1.000 kg de clinker, que é a pasta base aí para a formação do cimento, gera-se em média 900 a 1.000 kg de dióxido de carbono. É quase 1 para 1, pessoal. Tá? 1.000 kg de clinker, 1.000 kg de dióxido de carbono. Isso tudo por quê? Altas temperaturas, então eu preciso da combustão de matéria-prima. A 1.450 graus Celsius é necessário para o processo de calcinação. Outros produtos cerâmicos, né? Ou faz a necessidade da calcinação, e aí nós precisamos de energia térmica, gerando 0,25% da emissão total de dióxido de carbono do país. Então, a produção de cimento, ela contribui significativamente para a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, o que acaba culminando com o desequilíbrio do ciclo do carbono. Como minimizar o impacto? Então, a USP aí, né, cria uma tecnologia para reduzir, emitindo até 50% a menos de dióxido de carbono. Né? A Universidade de São Paulo, a USP, fez um rearranjo na fórmula do cimento tradicional. A ideia é reduzir a matéria-prima do cimento, chamado clinker, e aumentar o uso de outro ingrediente, conhecido como filler, que, ao contrário do primeiro, não precisa passar por aquecimento em forno. Diminuindo o aquecimento, diminui a combustão e, por consequência, a liberação do dióxido de carbono. Exemplos dentro da construção civil, dentro da engenharia civil, que acabam minimizando a utilização de gases de efeito estufa. A adoção de energia renovável no projeto, né? A implantação de energia solar, eólica, entre outras. Quando vocês vão projetar, colocar essa possibilidade de utilização. Seleção de materiais com menores taxas de emissão de dióxido de carbono em todo o seu processo produtivo, né? Ou até mesmo no seu processo de utilização. Projetos de iluminação mais eficientes que podem ser obtidos através de lâmpadas de alto desempenho, por exemplo, os LEDs, né? E sensores de presença. Utilização de combustíveis com menores emissões em sua combustão, dependendo do tipo de combustível, por exemplo, o próprio etanol, em comparação com a gasolina ou o óleo diesel, acaba tendo menor liberação de dióxido de carbono. Projetos arquitetônicos que privilegiam a iluminação e ventilação natural, a fim de reduzir o consumo de energia no recinto. Então, são algumas aí das possibilidades ou dicas de ações de como minimizar os impactos gerados pela grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. O ciclo do oxigênio, para finalizar o conteúdo de ciclos biogeoquímicos, ele não tem tanta relação específica na engenharia civil, mas de fato de que o ciclo do oxigênio envolve esse elemento essencial para a vida, e digamos assim, tanto quanto mais importante que o carbono, porque nenhum ser vivo que respire aerobicamente consegue ficar por um longo período de tempo na ausência do oxigênio. Então, ele é utilizado na respiração celular e ele vai ser liberado pela fotossíntese. Então, nós respiramos oxigênio e a fotossíntese libera. Então, a fotossíntese é o quê? Olha aqui embaixo a reação. Ela retira dióxido de carbono da atmosfera, conforme a gente viu anteriormente no ciclo do carbono, e libera gás carbônico. Produz o alimento da planta, né? Aqui a glicose, mas libera oxigênio, né, para a atmosfera. Então, absorve gás carbônico e libera oxigênio. E a respiração, os processos de respiração celular, absorvem oxigênio. Então, nós inspiramos oxigênio e liberamos dióxido de carbono. Então, ele é essencial para a vida, certo? Então, nós temos aqui, ó, a fotossíntese, a flechinha mostrando que libera esse oxigênio para a atmosfera, e a respiração absorve esse oxigênio, aí culminando com a formação de água. Então, a respiração, né? Aqui, ó, ela captura o oxigênio conforme o esqueminha, o cara aqui absorvendo o oxigênio oriundo da fotossíntese, e a fotossíntese libera esse oxigênio. Em compensação, a respiração libera dióxido de carbono e a planta absorve essa substância. Associado com a construção civil, certo? Onde que nós vamos ter interferência no ciclo do oxigênio? O desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, a poluição. Então, tudo vai estar ligado indiretamente aos processos da engenharia civil. Porque a partir do momento que a atividade da engenharia civil polui, impacta
e toda atividade vai ter esse poder de impacto, de poluição, acaba culminando com o desgaste aí do ciclo do oxigênio. As queimas de combustíveis fósseis que a gente citou durante todo o processo da fabricação aí dos materiais de construção, que demanda muita energia térmica, acabam culminando aí também com o desequilíbrio. E o desmatamento. Nós sabemos que a lenha, a madeira, ela é um dos materiais utilizados no processo aí de construção da engenharia civil. Então, nós temos que pensar em utilizar ela de forma sustentável. Não é que não se possa utilizar, é impossível não ter utilização, mas minimizar os impactos reflorestando aquilo que é retirado do meio ambiente. Então, nós tivemos aí o estudo de todos os ciclos biogeoquímicos, certo? Nós estudamos o ciclo hidrológico, né, nas aulas presenciais. Agora nós vimos o ciclo do carbono e a sua grande interferência aí nos equilíbrios ambientais e sua relação com a construção civil. E, por fim, o ciclo do oxigênio. Cabe ao profissional da engenharia civil, da construção civil, o engenheiro civil em si, estar olhando isso aqui de forma sustentável. Porque hoje, além da capacidade, além do trabalho desenvolvido por todos os profissionais de qualquer área, é observado também, mediante aos processos naturais, o que os profissionais têm tido de olhar com relação à sustentabilidade, ao meio ambiente e à qualidade de vida.